processo desse tipo. Agora, o incentivo para você construir é exatamente o preço elevado, e é isso um pouco que a evolução dos preços desse índice FIPE-ZAP e também essa relação entre o preço do aluguel e o preço do imóvel está sugerindo, tá certo? Quando essa razão ela cai, tá certo? Esse não é um estímulo para os empreendedores construírem mais. Então vamos falar com o empreendedor aqui. Rogério, o seguinte, você está mostrando que há uma tendência do mercado se deslocar um pouco para a faixa da classe C, que está vindo aí com todo, né, com todo vigor, ávida por ter a sua casa própria, que é ótimo. Mas o programa Minha Casa Minha Vida tem um limitador, que é o montante que o programa financia. O apartamento pode ter no máximo, ou a casa pode ter um máximo determinado valor, não é isso? Uhum. Isso vai funcionar, quer dizer, como amortecedor da alta de preço? Não, porque, na verdade, o programa Minha Casa Minha Vida, ele, de novo, ele se destina, como você falou, a um determinado valor. Mas o próprio crédito imobiliário, fora do programa Minha Casa Minha Vida, ele já vinha punjante antes desse programa, né? Há alguns anos atrás, os bancos não financiavam nada. Nós, incorporadores, nós éramos incorporadores e banco. Ou seja, a gente dava para as pessoas pagarem 80 meses, 90, 100, assim, fomos aumentando os prazos. Bancando do próprio bolso. Bancando do próprio bolso. Você nem tinha a venda de recebíveis, né? Você nem conseguia fazer dinheiro com isso. Nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, você tem os bancos financiando violentamente e você tem a possibilidade de venda de recebíveis, que é um dinheiro que entra no caixa muito rápido. Então, eu não acho que o Minha Casa Minha Vida é um limitador. Eu acho que, até pelo contrário, eu acho até que as unidades que ficam no programa Minha Casa Minha Vida, elas realmente são limitadas no crescimento dela. Mas o resto do mercado não, eu acho que ele continua com voo próprio. Só para fazer um comentário com relação ao que ele comentou sobre o aluguel, tem duas coisas importantes para você pensar sobre o aluguel. Porque na verdade 0,55 você capitalizar para 12 meses, vai chegar a 7% praticamente ao ano, que é uma renda muito boa. Quer dizer, você tem 7% mais IGPM. Quer dizer, os títulos do governo estão dando IPCA mais 6 o valor do imóvel que continua. Valoriza ou não. Então eu acho que essa queda do aluguel é, função da queda da taxa de juros, função, acho até da globalização da economia, ou seja, você começa a se comparar com o resto do mundo e ainda é uma renda muito boa, né? Então eu acho que essa era previsível, como eu acho que ainda é previsível, né, que se o Brasil realmente se globalizar como um todo e os juros vier para patamares mais normais, apesar que historicamente é baixo, mas a tendência no longo prazo deve ser cair mais, eu acho que isso vai cair um pouco mais ainda. E agora, Paulo, será que a gente vai conseguir construir essas casas todas, esses imóveis todos que a gente está precisando, se não faltar mão de obra, por exemplo? Você veja, Vidor, o emprego na construção civil ano passado cresceu nas grandes regiões metropolitanas, alguma coisa como 5,5%. As contratações novas, né, o fluxo de novas contratações, apenas do emprego formal aumentou quase 45%. Então você tem aí uma pressão bastante forte, né, desses novos empreendimentos sobre o mercado de trabalho, que já está aí, tá certo, nos seus níveis mais baixos em termos de taxa de desemprego, né, que hoje gira em torno de 6% da força de trabalho. Então acho que é mais uma questão, tá certo, que a gente tem que considerar na hora de calibrar a velocidade de crescimento da economia, ainda mais se você tem que levar em conta, tá certo, que muitos desses trabalhadores, tá certo, têm que ser treinados, né, porque vem aí com baixo grau de qualificação. Agora tem uma coisa interessante, né, Paulo? Por exemplo, esse crescimento também ocorre nas regiões mais pobres do Brasil, que antes eram fornecedoras de mão de obra para a construção civil. O pessoal do Nordeste, né, dos estados mais pobres do Nordeste, vinha para o Sul, para o Sudeste, para trabalhar em obra. E agora tem obra lá, né, na sua própria região. Agora, também tem 13 milhões de famílias vivendo do Bolsa Família, quer dizer, potencialmente também é o pessoal que pode migrar para o mercado de trabalho, ou não? Não, certamente, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso quando fala que, até o Rogério falou, estamos próximos do pleno emprego, é verdade para os padrões históricos da economia brasileira, mas também a medida de desemprego leva em conta as pessoas que estão efetivamente procurando trabalho, né? Além das que estão trabalhando. E muita gente deixa de procurar trabalho porque, sei lá, ficou desempregado muito tempo, perdeu as habilidades que o mercado está demandando naquele momento, mas que, passando por um treinamento, etc., ou com incentivos adequados, poderia voltar ao mercado. E nesse caso, tá certo? Você teria que voltar a acelerar o ritmo das contratações. Tá certo? Em relação
ao programa Bolsa Família, quer dizer, claramente a medida do sucesso do Bolsa Família é que ele atenda cada vez menos gente, porque as pessoas passam a depender cada vez menos, tá certo, desse auxílio do governo. Então você tem razão, quer dizer, não temos ainda uma restrição física, tá certo, quanto à disponibilidade de trabalhadores, podemos ter fricções do ponto de vista regional, né? Tem excedente de trabalhadores em algumas regiões, faltam trabalhadores em outras, ou mesmo setoriais, no que se refere às qualificações da força de trabalho, que podem ser superadas, tá certo? Mas ainda assim, esses são processos, tanto do ponto de vista de deslocamento geográfico, quanto do ponto de vista de requalificação, que demandam algum tempo e que, por sua vez, tá certo, exige que você calibre o ritmo de crescimento para levar em conta isso. Caso contrário, a taxa de crescimento dos salários, que o ano passado já foi bastante elevado, alguma coisa da ordem de 8%, 9% na média, tá certo, dos salários, tende a se acelerar e aí pode colocar em risco a inflação. Bom, agora vamos falar com o empresário. Rogério, você que não só preside a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, mas um grande empreendedor, está à frente de uma das maiores construtoras do Brasil, das maiores incorporadoras do Brasil, tem dificuldade de contratar gente? Muita dificuldade. Na verdade, nesse período que a gente está vendo agora, é um período que está um pouco melhor, porque o mercado imobiliário ele anda um pouco à carona do passado. Como nós estamos hoje vivendo um reflexo do final da crise do ano 2008, 2009, então nesse momento específico a gente não está com tanta dificuldade assim, mas há 1 ano e meio, 2 anos atrás a dificuldade era enorme e a nossa previsão é que a dificuldade aumente mais ainda, né? Em função do crescimento, em função especificamente, né, falando do Rio de Janeiro, Olimpíadas, Copa do Mundo, muito investimento público, aí eu acho que é no Brasil todo. Então essa dificuldade de mão de obra, inclusive acarretando, né, atrasos em obras em função de você não ter mão de obra. Agora, eu acho que tudo que a gente está vivendo... Mas qual é o tipo de mão de obra que falta? É o servente, é o pedreiro, é o marceneiro, é o armador, aquele que prepara as lajes, né, para botar o concreto, é o engenheiro, o que é que falta? Falta Mestre de tudo. obra? Não, falta tudo. Na ponta da obra, falta esse pessoal todo que você falou, e na ponta mais sofisticada também falta, porque o mercado imobiliário vem em crise há muitos anos. Então, você não houve uma formação de uma mão de obra especializada muito boa, né? Um engenheiro, sei lá, 5, 6 anos atrás de obra, ele ganhava na faixa de 2.500, 3.000. Hoje ele ganha 7, 8 mil. Então, praticamente, está quase 3 vezes o que se ganhava. Então, hoje você tem realmente uma procura de novo nas universidades para a construção civil, que ficou muitos anos que, em função dos salários, não valia a pena. Então, eu acho que falta mão de obra para tudo. Agora, o que eu acho que está acontecendo um pouco no mercado imobiliário, a gente está se globalizando um pouco mais atrasado do que o resto das atividades econômicas do Brasil. E se você viaja pela Europa, Estados Unidos, você vê que os processos construtivos eles são mais industrializados do que no Brasil. O Brasil ainda é um pouco artesanal em função do custo baixo da mão de obra. Eu acho que vai haver um certo equilíbrio, né? Por exemplo, quando você começa a aumentar o custo da mão de obra, eu acho que a gente vai também começar a industrializar um pouco mais esse processo. As empresas, de uma maneira... As paredes virão prontas. A parede vem pronta, as instalações já vêm com kits montados, você já calcula antes quantos tijolos vai ter naquela parede para não haver quebra de tijolo. Você tem várias técnicas novas hoje de construção, ou paredes de concreto com formas que as empresas começaram a fazer, ou métodos construtivos mesmo. Por exemplo, tem um método que a nossa empresa usa, que é Jet Casa, que você constrói tudo na horizontal. Você usa mão de obra feminina, né? A mão de obra feminina não se usava. Hoje eu diria que você tem como usar mão de obra feminina. Então, eu acho que... Porque não tem mais o negócio do peso, né? Ficar carregando saco de cimento. Exatamente. Então, eu acho que vai haver um certo equilíbrio e isso vai tender a se resolver no longo prazo. A gente vai ter o problema de curto prazo, que realmente essa mão de obra, essa falta de mão de obra existe, mas eu acho que no longo prazo... Aí tem um outro aspecto, a gente está quase no final do nosso programa, mas acho que ainda dá para discutir isso, que é o material da construção, né? Quer dizer, a indústria vai ter que responder, e aí não tem concorrência chinesa, né? É um setor que a indústria brasileira pode trabalhar sem concorrência. Eu acho que você tem algumas restrições, tá certo, ao comércio internacional de insumos para a construção civil, em função da elevada relação peso-preço, né, que torna o transporte internacional proibitivo, tá certo? Mas, por exemplo, eu acho que você tende a caminhar no sentido de aumentar a produtividade do setor. Aumenta o custo da mão de obra, tá certo? Você vai adotar técnicas, tá certo, mais produtivas. Vou te dar um dado. O ano passado, em 2010, a produção de bens de capital para o setor da construção civil
tá certo? Vem misturado aí um pouco de bens de Obra capital pesada, para né? mineração, tá certo? Obra Mas ela pesada. aumentou 85%. A produção de bens de capital ano passado aumentou alguma coisa como 20%, como um todo, mas para o setor de construção foi o que mais aumentou. 85%. Estou pensando talvez guindastes e outros equipamentos mais pesados, que eu acho que vai nessa direção de você procurar tornar o processo de produção mais industrial. Com relação à questão da produção de insumos, quer dizer, nós vemos uma pressão relativamente grande já no setor, no índice de construção civil, tá certo? Ano passado cresceu alguma coisa como 8%, e eu acho que é preciso Mas a mão de também... obra pesou bastante. Deve ter pesado bastante, tá certo? Mas ainda assim eu acho que você não teve tanta pressão de preço de aço ano passado, de ferro, esse tipo de coisa, mas você deve estar atento para isso e expandir a capacidade de produzir nesse setor. Bom, Paulo Levi, nosso economista do IPEA, deu uma ajuda grande aqui nessa avaliação do PIB. E, Rogério, eu também vou acabar aqui com você dizendo o seguinte, vai valorizar muito o imóvel ou não? Eu acho que vai continuar valorizando, mas eu acho que, vamos dizer assim, o pico, quer dizer, ou seja, aquele crescimento grande já a gente viu ocorreu. na reportagem, não vai acontecer. Não vai acontecer mais, mas eu acho que uma valorização ainda, há um espaço ainda para algum crescimento, eu acho que ainda continua um pouco. Bom, muito obrigado, Rogério, presidente da BEM, também da PDG Real. Muito obrigado a vocês, principalmente, que nos assistiram.